Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. Atos 9, versículo 32, que diz assim: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico acamado, chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arruma a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Naquele dia ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi colocado no andar superior. Versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou viva. Amém? A Bíblia aqui nos relata no livro de Atos. Quem está nos escrevendo é Lucas. E Lucas está fazendo um registro do atos do Espírito Santo, todo o ato do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E aqui o ato do Espírito Santo está na vida de Pedro. Pedro é colocado como o pastor dos pastores. Pedro, ele é o que pastoreia os seus irmãos discípulos, os que eram apóstolos junto com ele. Deus o elevou de um cargo que agora ele já não pastoreia só os seus apóstolos, mas almas vindo para Jesus, porque depois que acontece a descida do Espírito Santo, muitos são incendiados, muitos querem receber o Espírito Santo na sua casa, e acontece que em meio à descida do Espírito Santo, em meio a muitas pessoas está querendo receber Jesus, está querendo ouvir uma palavra do pastor Pedro, mesmo querendo receber algo em casa, tem um homem chamado Saulo. Esse Saulo está perseguindo, e quando Saulo persegue, acontece algo. O povo cristão chega e diz: ei, não dá mais para nós ficar no mesmo lugar, não dá mais para nós cultuar juntinho aqui, nós vamos ter que se espalhar. E isto é então um propósito de Deus, porque quando o cristão está sendo massacrado, ele cresce. Glória! Se eles ficassem ali, outras pessoas não ouviriam. Então tinha que ter um Saulo. Deus permitiu um Saulo para perseguir, para ele se espalhar. Quando o cristão se espalha, eles fazem mais cristão. É onde eles vão e levam a palavra do Senhor. Porém, agora no capítulo 9, acontece algo extraordinário. No mesmo tempo em que Jesus para Saulo, que faz ele cair em terra, que faz ele parar, Pedro está então levando a obra missionária adiante. Ele está profetizando, ele está levando a mensagem do Senhor em vários lugares. Lemos ali que ele viajava por toda parte. Pedro não parou de viajar, mas Deus fez algo. Parou foi Saulo. Agora chega. Agora contigo é diferente. E você conhece a história de Saulo, que foi transformado em Paulo. Então, enquanto Deus está transformando Saulo em Paulo, vai acontecer milagre. Glória! Enquanto Deus lida com o perseguidor da igreja, vai acontecer milagres. Você crê? Porque todo perseguidor da tua vida, Deus vai transformar em milagres. Deus vai acrescentar na tua vida coisas novas através do motivo da perseguição. Agora a palavra vai dizer que Pedro se desloca para visitar os cristãos. Pedro está querendo fazer uma visita para os membros, para aqueles que foram incendiados. Pedro sai com esse propósito, mas chegando lá, tem um homem que não é cristão ainda, ele está paralítico.
toda glória. Nasceu assim? Não. Quantos anos ele tinha? Não fala. Só diz ali que 8 anos ele estava acamado. Pedro olha para ele e disse: Enéas, Jesus vai curá-lo. Ele não diz assim: Enéas, Jesus te curou. Ele diz: Enéas, Jesus vai curá-lo. Oh, glória a Deus. Então, quando algo diz assim, Jesus vai te abençoar, Jesus vai transformar, está liberando uma palavra profética, uma ação, porém algo tem que mudar. Ele diz assim: Jesus vai te curar, mas arruma a cama depois que você se levantar. Glória a Deus. Então vamos lá. Pedro chega para Enéas e diz: Enéas, Jesus vai curar você. Levante-se e arrume a sua cama. Glória a Deus. Agora nós vamos voltar lá em Jesus. Quando Jesus encontra o paralítico, ele diz: carrega a tua cama. Então, só para nós entender que a cama do paralítico não é igual à cama de Enéas. Enéas está em casa. O paralítico não estava. O paralítico estava com uma esteira, como se fosse um colchonete. Estava ali com aquela cama que denunciava que ele era deficiente. Enéas está no conforto. Enéas está deitado. Enéas está paralisado há 8 anos. O que essa mensagem tem hoje de Deus para nós? Para você que deixou de caminhar, para você que parou de caminhar, que há circunstâncias e enfermidades da vida te fizeram querer se deitar. Oh, Deus. E esperar o alimento até você. E nessa enfermidade de Enéas, um homem que trazia o sustento então para sua casa, como era da época, ele para de cuidar. Agora aquele que cuida parou. E a pergunta é: quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida daquele que está sempre cuidando? Ninguém. Porque na lógica humana, quem está cuidando não merece de cuidado. Não precisa. Parece que o filho é que precisa de cuidado. A mãe e o pai não merecem. A mãe e o pai têm força. E neste momento fazia 8 anos que Enéas deixou de cuidar da família dele. Fazia 8 anos que ele deixou de ir para a rua trazendo sustento. Fazia 8 anos que Enéas não fazia mais cuidar. Quando as forças se esgotam, quando aquilo que ele fazia deixa de fazer, ele já se acostumou. 8 anos, já não tem mais. Levanta. 8 anos só tem agora consolo, só tem agora ajuda de quem mais fica perto. Porém, quando nós paramos de caminhar e estamos perto de alguém que caminha com Cristo, as pernas vão voltar a andar. Oh, glória. E agora, o que acontece com Enéas? Ele ouviu a palavra de um homem de Deus, de Pedro. Ele creu. Enéas, Jesus vai curá-lo. Levanta-te e arruma a tua cama. A palavra vai dizer que ele levantou, que ele arrumou a cama. Não está escrito isso. Então o que está escrito que nos faz entender que ele fez isso? Aleluia. Que todo o povo se maravilhou com a cura. Que através de Enéas, não só ele se converteu, mas todos que estavam ali. Ei, o teu testemunho de caminhada, o que tu deixou de fazer para Cristo, o que tu deixou de fazer para tua família, tu vai voltar a fazer. Tu vai ser diferente. Tu vai caminhar, só que agora não é com a força do teu braço, mas agora é com Jesus. É Jesus que vai curar dentro do teu lar. É Jesus que vai chegar lá e vai dizer: ei, deixa eu cuidar de você. Oh, glória. Enéas tem que se encontrar com Pedro. Por quê? Porque Pedro era um homem que não deixava Jesus cuidar dele. Jesus queria
Mas Pedro estava lá nervoso, Pedro estava botando culpa em quem cobrava imposto caro, e ele não conseguia dizer: Jesus, cuida de mim. Aleluia. Enéas então pega o fardo de tomar conta da sua família sem Cristo, mas encontra alguém que foi transformado, que pode dizer para ele: ei, lança essa ansiedade, essa preocupação nos pés do Senhor, como eu fiz, que Ele é que vai caminhar, você vai cuidar sem precisar se cansar, porque quem cuida de você é Jesus. Aleluia. Tu vai descansar na sombra do Onipotente. Ele vai guardar a tua família, Ele vai guardar os teus filhos, porque as tuas pernas podem parar, mas o teu Deus te faz caminhar novamente. Agora a Bíblia vai nos dizer que esse lugar é Lida, que esse lugar é o território de Efraim, que esse lugar é um povoado pequenino, mas esse lugar vai ser incendiado, que esse testemunho não vai ficar ali, que esse testemunho vai ser levado. Oh, glória. Coisa boa é quando usamos a nossa boca para falar. Aleluia. Lá, para falar coisas de Deus, lá não tinha um WhatsApp, não tinha telefone e também não tinha automóvel. Lá só tinha cavalo, que era muito bem financeiramente. Então nós estamos falando de uma cidadezinha que lá o pessoal caminhava, mas eles caminhavam e fez essa notícia chegar aonde? Em Jope. O que está acontecendo em Jope? Essa notícia chegou, ó, Pedro está aqui e curou, ó, tem mais gente que se converteu, a igreja está crescendo. Ei, sabe aquele Saulo? Aquele Saulo não conseguiu parar a igreja, porque agora a igreja em Lida se tornou maior, e agora então Jope está acontecendo algo, enquanto Jesus, através da vida de Pedro, está ensinando Enéas a caminhar, está ensinando Enéas a ser cuidado, está ensinando Enéas a dizer: ei, Aleluia. tem salvação para minha casa. Está ensinando Enéas a dizer: Senhor, eu te aceito. Senhor, faz morada em mim. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando na vida de Enéas e daquele povo em Lida, em Jope tem uma discípula. Aleluia. Tem uma discípula que é muito conhecida com obras. O nome dela é Dorcas. Nas traduções em aramaico é Tabita, mas eu gosto de falar Dorcas porque isso é o nome que eu tenho desde criança. Então quando eu falo Dorcas para mim é Dorcas. Quando falo Tabita, eu não consigo relacionar com Dorcas. Mas se você é mais atual, enquanto eu estiver falando de Dorcas, é a mesma Tabita, amém? Então vamos lá. Dorcas é uma discípula. Olha a referência que dá aqui na Bíblia. Em Jope havia uma discípula chamada Dorcas. Discípula na frente do nome. Em Jope havia uma mulher, Dorcas, que era discípula? Não. Em Jope havia uma discípula chamada Dorcas. Presta bem atenção, que é difícil que tu vai ver na Bíblia mencionar o nome de uma mulher como discípula. É muito difícil isso. Mas o que essa mulher fez que vai o nome mais do cargo que ela é? Essa mulher foi algo diferencial na cidade dela. O nome dela está dizendo: ei, ela é discípula de Jesus. Ei, ela é cristã. Ei, essa mulher não é qualquer mulher que mora lá, é a discípula Dorcas. Tinha mais crente lá? Tinha, mas só vai o nome dela como discípula. Ei, o que você está fazendo para honrar o nome de Jesus, para que alguém possa olhar e dizer: ei, você é um discípulo, ei, você é uma discípula. O que é discípulo? O que é discípulo? O que essa palavra significa? Significa seguidora, aquela que se esforça para se parecer com o mestre. Você não entendeu? Discípulo, seguidor, aquele que se esforça para se parecer
Ele disse: ei, eu estive nu e me deixe de vestir, eu estive preso, fosse me visitar. Ele vai dizer assim que Jesus, ele fazia muitas obras, dava de vestir, alimentava, curava com as palavras, transformava, levava alegria, ele fazia muitas coisas. E essa mulher vai fazer esse esforço, porque eu não quero ser simplesmente alguém que ouviu falar de Jesus. Sabe o que eu quero? Eu quero ser útil na casa de Deus, eu quero ser útil para Jesus aqui no meu povoado. Eu quero fazer obras, eu não quero só ter fé, eu quero que a minha fé e obras sejam completas. Porém, Dorcas cuidava de todas. Mas quem cuidava de Dorcas? Será que alguém cuidava de Dorcas? Mas Dorcas sempre cuidou do povoado. Que tipo de pessoas que Dorcas cuidava? Dorcas morava em Jope. Então, Jope é um porto, é um lugar marinho. Ali as pessoas são esposas de marinheiro. Então, logo, tinha muitas viúvas e órfãs. Tinha muitas mulheres sem marido. Então, ela cuidava de um povo que sofreu luto, que perdeu ente querido, de filha sem pai, de mãe sem marido, e também mulheres que não sabiam se eram viúvas ou não. Por quê? Porque se hoje é difícil encontrar um corpo no naufrágio, imagina naquele tempo que o marido ia para o trabalho e não voltava. Não era considerada uma viúva, porque ainda não tinha certidão de óbito, dizendo hoje. Então elas ficavam na esperança. Sabe quando tem alguém desaparecido e tu fica naquela esperança? Não, tá vivo, porque a esperança é a última que morre. Então tinha essas mulheres que carregavam uma tristeza e uma esperança de outro que poderiam encontrar os seus maridos. Quem cuidava desse tipo de pessoas? Dorcas. E elas eram cuidadas como? Com as mãos de Dorcas. Dorcas usava a sua mão para quê? Para fazer costuras. Se Dorcas era mais rica, a Bíblia não fala, mas o que a Bíblia fala que ela tinha em mãos, ela fazia. Olha o segredo de um discípulo: tudo que vier a tua mão para fazer, faça. Não usa desculpa. Naquele momento, naquela região, para Dorcas foi servir a Deus com as mãos dela. Foi cuidar daquelas mulheres feridas, enlutadas, traumatizadas, cheias de dor, com suas mãos. Ei, as suas mãos curam. As suas mãos têm poder de cobrir, porque ela fazia roupas sob medidas para cada uma. Ela não pôde trazer os maridos de volta, mas ela pôde então dar uma mão amiga. Ela pôde ajudar aquelas mulheres a cobrir suas dores e levar a palavra de Jesus. Isso é ter obra e também ganhar pessoas, testemunhos que te rodeiam. Como está a sua vida hoje? Você é aquela que está dando uma mão amiga ou aquela que está recebendo uma mão amiga? Se no momento você está precisando receber uma mão amiga, ei, valorize essa pessoa. Ei, se no momento você está recebendo, também vai chegar a vez de você doar. No momento, Dorcas estava entregando, estava se doando. Ninguém perguntava: Dorcas, você está bem? Dorcas, como anda a sua saúde? Não, mas ela estava ali costurando, ela estava ali entregando o seu melhor por essa, e ela morre. É de repente, porque a pessoa que ela forte, que cuida de todo mundo, tu nunca vai ver ela doente pelos cantos. Ela nunca dá sinal, ela só se entrega e morre. Porque ela vai até o último. Porque ela não quer preocupar, porque ela não quer incomodar, porque ela não quer dizer para alguém: ei, me ajuda. Ela acha que ela tem que ser forte o suficiente. Porém, por ela ter um legado de obras, ela fez amizade. E coisa boa é ter amizade. Amizade verdadeira. Que as amigas dela não aceitaram a morte. Olha só, são mulheres viúvas e órfãs, já perderam pessoas, mas não aceitaram perder Dorcas. Perderam seus maridos, outros perderam seus pais, mas naquele momento elas vão arrumar o corpo de Dorcas. Elas vão levar Dorcas para o andar de cima. Ei, era para enterrar, levar para o andar de baixo, mas aquelas amigas levaram
autoestima, que nos leva até o encontro de Deus, que nos vê ferido, caído, humilhado, triste, abatido. Ei, eu não vou deixar você morrer na batalha. Ei, você tem obra e eu vou te dar as mãos, porque muitas vezes eu recebi uma mão amiga. Então elas juntas levaram e ouviram. Pedro está aí. Eram uns 20 quilômetros mais ou menos da cidade. Elas foram correndo chamar Pedro. Pedro, é uma discípula, morreu. Tu tem poder, porque tu tem o Espírito Santo que está em ti. Tu já fez muitos milagres. Era testemunho da vida de Pedro. Você acabou de curar um paralítico. O que tu pode fazer por Dorcas, que é uma discípula? E Pedro chega. Só que quando Pedro chega, Pedro pede para se retirar, para que ficasse só com ela ali naquele momento. Mas o ideal foi que quando Pedro chegou, elas estavam vestidas com as roupas que a Dorca fez, em sinal de luto, vivendo um luto, uma tristeza, mas dizendo: olha esse vestido, foi a Dorcas que costurou. A outra trazia: olha essa blusa, a Dorcas que fez para nós. E ali Deus vai operar um milagre quando? Através das amigas. Por quê? Eu vejo ali as amigas chamando Pedro, fé, vestindo as roupas de Dorca, obras. Onde tem obra e fé, a Bíblia diz que tem vida, porque a obra sem fé é morta. Então Dorcas não ia ficar morta, porque teve fé e teve obra. Esse é o segredo do cristão que acredita na palavra e pratica. É fé e obra. Não é dizer: eu creio em Jesus. Se tu crê, a tua vida vai ter obras parecidas com o mestre, e aonde você for vai ter vida, vai levar pessoas a Cristo, e elas vão entender: ei, o que você falava, volta a fazer de novo. Chegou um momento que Dorca não pôde mais. Até onde ela pôde fazer, ela fazia, e foi lindo. Porém as amigas se juntaram para dizer: ei, não acaba aqui a tua história. Tu tem chão para continuar. E Deus está dizendo para você que Ele é o teu melhor amigo. E nessa igreja aqui nós somos uma família para dizer: ei, não importa onde tu errou, ei, não importa a situação que fez você parar, cair, adoecer e até morrer, mas nós juntos em oração, mas nós juntos perseverantes, vamos fazer essa obra continuar. Dorcas era uma mulher nova, porque comove tanto que ela disse assim: ei, essa história não pode terminar aqui, é meio do caminho, não concluiu. Não, ainda não concluiu a tua missão. Quando temos alguém para olhar para nós e dizer: ei, não vai parar agora, porque a tua missão, aquilo que Deus projetou para a tua vida não está concluída. Se não está concluída, volte a caminhar, volte a usar as tuas mãos no arado, porque a seara é grande. Muitos desistem de colocar as mãos, mas Deus está dizendo: pernas que caminham para cuidar de sua família, mãos que estão no arado. Ei, Jesus está dizendo: caminha que Ele vai cuidar da tua família. Use as tuas mãos no arado, que Ele vai se agradar de você. Temos que colocar as nossas mãos para trabalhar, mas eu vou cansar, mas vai ser difícil, vai ter perseguição. A Bíblia diz que em Salmo 73, versículo 26 diz: ainda que a minha mente, ainda que o meu corpo enfraquece, Deus é a minha força. Olha a convicção. Se a tua mente enfraquecer, já não tem comando do corpo. Se o corpo enfraquecer, a mente até trabalha, mas parada, paralisada. O paralítico tinha só a mente. A Dorcas não tinha mais a mente, estava morta. Mas o que nós entendemos? Que quem vai te levantar é Deus. Ei, está sem força, Deus é a tua força. Deus é tudo que você precisa neste momento. É Deus que vai restaurar os teus sonhos. E nesta noite é profecia de voltar a fazer o que tu fazia antes para Jesus, só que com mais resultado. Porque quando Dorcas ressuscita, quando Pedro entrega ela, ele pega pela mão: ei, a tua mão, Deus está pegando você pela mão, te entregando de volta. Continua
outro lugar. Não, aonde você parou, nesse meio, Deus traz de volta e diz: continua. E naquele momento, o testemunho dela foi maior. Foi maior do que uma costura feita à mão. Agora ela teve um testemunho de vida, de que o próprio Deus fez ela voltar a viver, fez ela ter outra visão. E ali, muitos adoraram o Senhor, muitos se converteram. Ei, talvez você pensou assim: mas eu parei de fazer. O que vai ser? Eu querer fazer de novo, para ganhar muito mais. Muito mais mulheres, muito mais homens na presença do Senhor vão caminhar, vão querer te ouvir, vão querer escutar o seu louvor, vão querer pedir uma oração, porque Deus está dizendo: não tem que parar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui na vida dela foi uma enfermidade que levou a óbito, mas espiritualmente, o que leva ao óbito de um cristão? Espiritualmente falando, faz para Deus, usa sua mão na obra, está ali entregando, se doando, porém, um dia cansa, porém, um dia trava, porém, um dia recolhe as mãos. Deus está dizendo: ei, não é culpa do ciclano nem do beltrano, foi culpa da tua falta de imunidade. E cristão tem que ter imunidade, tem que se revestir. A luta vai vir, mas Deus está dizendo agora: eu vou te levantar da cama. Eles não colocam ela no caixão, mas na cama. Ei, sai da zona do conforto, de achar que só a minha salvação tá bom. Se só eu ir para o céu tá bom. Não, Deus vai chegar naquele dia e dizer: quem tu tem apresentado as tuas mãos? E olha que Dorcas tinha bastante coisa para apresentar para Deus, mas não era o suficiente. Porque para cada um Deus diz assim: ó, não é suficiente, já fiz bastante, já orei bastante, não é suficiente ainda. Deus quer mais esforço, se esforce até se parecer com o mestre. Ei, Deus está dizendo assim: não é super-homem ou super-mulher, não é que não vamos errar ou parar. Ele está dizendo assim: ei, deixa eu cuidar. Ninguém sabia que Dorcas precisava de cuidado, até encontrar Pedro, até encontrar Jesus. E nós precisamos de cuidado. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus curar suas feridas. Deixa Deus trabalhar no teu interior e te dar um renovo que a tua alma precisa. Um renovo que a tua alma precisa. E hoje eu profetizo que tu vai sair daqui renovado. Vai sair daqui com propósito diferenciado. Vai sair daqui usando novamente as tuas pernas. Vai sair daqui dizendo: as minhas mãos é para ti, Senhor. É as minhas mãos que eu vou colocar no arado. A partir de hoje eu vou obrar junto. E sabe o que acontece? Muito mais conversão vem. A Bíblia vai dizer que Pedro vai ficar ali com elas, que Pedro não vai sair para outro lugar até aqui. O Cornélio, aquele que vocês sabem, que ouviu a palavra de Deus, vai lá na casa buscar, porque Pedro fica em choque. Até vir alguém dizer: ei Pedro, vem aqui. E assim é Jesus conosco, o Espírito Santo. Ele vai fazer morada no teu lar. Ele vai te fortificar. Quando fortificar, ele vai dizer: volta a trabalhar. Muitas vezes ele para um pouquinho contigo, ele te acolhe um pouquinho, e você pensa: ah, meu ministério não está andando. É um particular que tu está tendo com Deus. É um momento tu e Deus. Mas Deus está dizendo que tem renovo. E porque o ministério, ressuscitar, significa trazer de volta a vida, é novidade de vida, não é mais a mesma, não é mais aquele nível, é diferente. O que Deus tem para ti é nova unção, é autoridade, é poder. Por quê? Porque você creu, porque você tem obras, porque você acredita. E quando você acredita que Jesus é aquele que pode fazer e que você vai fazer a obra dele, não por vanglória, não por reconhecimento ou merecimento, mas você vai dizer: Senhor, como Dorcas, eu quero usar as minhas mãos para levar a tua palavra e obras, para revestir, para ajudar
pessoas, não para o meu nome, mas para o teu nome, porque através de mim eu quero sim muitas vidas salvas. E almas. O cristão tem que gerar almas. Quando chegar naquele dia, gerar e cuidar. E é esse o objetivo. Cuidar da tua alma e cuidar de quem te rodeia, que Deus botou nas tuas mãos. E Deus colocou pessoas nas tuas mãos, teus filhos, a tua família, e assim vai a tua volta. Pessoas para você cuidar, são tudo almas. E Deus está dizendo, Ele não quer que nenhuma se perca. Coloca a mão do arado, porque Ele está contigo.